Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e... Alô? Parece meio vazio por aqui. Salve, salve, eu sou Wesley e a depressão pós-like bateu. Eu não sinto mais vontade de jogar com nenhum dos decks que existem atualmente. Infelizmente o like faz isso com a gente, né? Fazer o quê? E como vocês puderam perceber, hoje não temos nem o Cato e nem o GH aqui com a gente, mas o programa está mantido. Teremos Dragon News essa semana. Lembrando para vocês que esse episódio é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados e acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Você ainda pode escolher entre pagar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix, opção na qual você vai ter mais 5% de desconto. É isso aí, o site e o cupom estão aqui na descrição e vamos para o episódio da semana. A nossa primeira notícia é que as secretas raras da coleção japonesa Shiny Treasure X foram reveladas e são 170 cartas. É, galera, 170 cartas. É muita coisa. A gente vai ter todos os Pokémon regulares da coleção vão receber versões Shinies, com exceção do Gimmighoul e do Gholdengo, né? A Pokébit até alimenta a especulação de que isso provavelmente acontece, porque o Gholdengo é Shiny Locked nos videogames, então não tem Gholdengo Shiny no videogame por meio oficial, né? Mas fora isso, todos os outros Pokémon da coleção vão ter uma versão Shiny. Bicho, eu não contei aqui, são muitos Pokémon Baby Shiny. Muitos mesmo. São muitos mesmo, é um Pokémon com força. Os Shiny Super Rare, que são os X, né? São 3, 6, 9, 12, 15, são 18. A gente vai ter 4 Art Rare, que são os Pokémon de galeria que a gente costumou chamar, né? Também são os Illustration Rares, né? São 4 cartas. E Secret Rares são 5 cartas, são apoiadores Full Art. Os Special Art Rares são 8 cartas, tá? Incluindo aquele 1000X azul que umas semanas atrás tinha vazado nos grupos, o pessoal ficou naquela, será que é verdade, será que não é? Enfim, era verdade sim, o 1000X. Aquele Charizard X todo preto também era verdade, do Akiregawa, bem bonito. Vai ter que colecionar Akiregawa, hein, Wesley? O que você acha? Mas meu bolso não aguenta umas coisas dessas, não. Compra, meu lazer, mas não é tanto, não. Compra, pô. Seu lazer. Eu chuto 4 dígitos nessa carta no lançamento, tá? Meu chute. Vai cair depois? Vai cair depois? Vai. Mas lança 4 dígitos aqui no Brasil, tá? Pode que a gente tem 800 artes já do Charizard. É por aí também. Não duvido, não. Cara, assim, tem umas artes bem maneiras. Eu acho que a gente vai acabar tendo aquela coisa de uma carta ou outra que se você joga, que é uma tech, o pessoal vai acabar indo atrás. De resto, vai ser bem colecionador pra fechar Master Set, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui, acho que joga mesmo. Quem que a gente tem? Shine, né? Eu vi aqui o... achei que o Scovillain era, mas o Scovillain não é o que ruim, joga nos Zorobox. Você fala tem o Charmander. Tem o Charmander, o Charmeleon, que pode jogar no Zard, que vai ter uma versão Shiny agora. Tem o Bascalibur, que é maneiro, Shiny. Né? Quem mais que a gente Palafin tem os roguezinhos da vida. Palafin, tem os United Wings, tem o Chatu,
Tem a Haltis Shiny é maneiro. Tem o Drifloon, né? Que pode jogar no Gardevoir. O Clef, que Spiritomb, que também... E o Mimikyu, que são cartas que fazem uma baguncinha. As cartas interessantes acabaram ficando aqui no Pokémon Psíquico, né? Porque no resto... Tem o Howlucha, que faz uma graça. O Sableye, infelizmente, não é o Sableye do Lost Box, né? Achei que fosse acabar sendo, mas não é. Tem o PJ, que vai nos básicos com o Pidgeot. O Snorlax que a gente tem não é o que tem jogado. Então vai acabar sendo assim, só uma cartinha ou outra mais coleção mesmo, né? Agora, os Shiny Super Rare, eles têm umas coisas interessantes aqui, né? Além dos iniciais da sua versão Shiny, a gente vai ter Mew-X, Gardevoir X, o Charizard X e o Pidgeot e o Squawkabilly, que são cartas bastante interessantes para quando você parar pra dar uma olhadinha, né? Vamos aguardar também, né? Que pode ser que jogue mais futuramente. Considerando ainda que o set de maio, março, se eu não me engano, deve vir focado no tipo planta. Quem sabe o tipo não ganha um boost e ele comece a ver um jogo mais consistentemente, né? É verdade. E tem uma nova versão da Iono Full Art, hein? Bem bonita a arte dela, viu? É isso aí. No Japão já tá saindo as cartas, né? A gente já tem uma média de preços lá e ela tá absurda. E olha que o primeiro lote lá tá vindo cheio de defeito de printagem. Tô vendo uma galera abrindo, uma galera comentando. Tá saindo com bastante problema de impressão e mesmo assim não acho pra comprar. Nossa, tenso. Eu esqueci até de comentar aqui, tem também as Ultra Rares, né, que são as Golds que a gente tem aqui no ocidente. São 6 cartas, né, nessa raridade, que é o Otien, Chiyu, Tienpao, Tinglu, Koraidon e Miraidon, todo mundo X. E vem com aquele foil que a gente comentou no episódio passado, que ele parece que ele tem um ressalto, né, tem um relevo diferenciado. A gente até citou as cartas de One Piece. Isso tá meio que confirmado, tá? É mais ou menos aquilo lá mesmo. Só que eles fizeram a carta com os detalhes dourados, né? Uma borda dourada. E o fundo é meio que chapado azul, né? Isso eu achei um pouquinho estranho. Mas um azul meio esverdeado, né? É um azul esverdeado. Ficou bonito. Diferente, no mínimo, né? É estranho você pegar por exemplo, o Chiyu, que é um Pokémon de fogo, a carta de fogo, e um fundão chapado em azul e amarelo. Eu achei um pouco estranho, sabe? Tinglu, Pokémon de luta, fundão chapado com azul e amarelo. Mas assim, a arte tá bem bonita. Se não fosse custar um rim, né? Era uma coisinha bacana de você ter na pasta, sabe? De coleção as 6 cartas, sabe? À primeira vista, sim, aparece aquelas cartas que costumam sair lá fora de metal, né? Quando você olha assim. Você chegou até a comentar em algum grupo que pode ser, dependendo de como tá, né? Pode ser que usem isso para marcar carta no baralho, né? Então a gente teria que ver realmente como ela tá, como ela fica dentro do sleeve para ver se isso procede, né? Esse é o tipo de carta que com esse relevo diferente aí, eu teria um pouquinho de receio, né? Mas assim, considerando que eles estão lançando e que eles sabem que tem gente que joga com essas cartas, eles devem ter tomado precauções para que elas não marcassem, mas eu daria uma conferida antes de jogar. Com certeza, ainda mais considerando até que a gente comentou que é algo parecido com a de One Piece, que é um card game que está se popularizando muito, não fariam assim de uma carta que marcaria e acarretaria alguma punição, né? Eu espero que não. Seguindo aqui, a gente tem o main set da Shiny Treasure X foi revelado também, tá? Lá no Japão. A maior parte das cartas que vão sair na Shiny Treasure X, como já era esperado, são reprints de outras cartas no formato. Isso é uma prática muito comum lá no Japão, exatamente para poder facilitar o acesso das pessoas, dos jogadores, às cartas de determinados sets que acabam ficando presas em algum momento lá dos lançamentos do ano, né? E aí o apelo vem, por exemplo, como essas cartas Shiny, novas artes e etc, né? Uma ou outra carta é nova, tipo a Spatra X, que a gente chegou até a comentar no outro episódio, mas no geral são cartas de reprint. Por que isso não diz pra gente o que vai ser a nossa Paldean Fates de janeiro? Porque a nossa Paldean Fates muito provavelmente não deve estar recheada de reprints como a Shiny Treasure X. A gente tem cartas que foram cortadas,
das coleções anteriores, de Paradox Rift, de Obsidian Flames, teve carta cortada. Essas cartas que foram cortadas, muito provavelmente com as promos que não foram lançadas aqui, e aí a gente não pode confirmar o Moonlight Hill, por exemplo, aquele estádio que todo mundo tá falando da Gardevoir. Essas cartas que não foram lançadas ainda aqui, provavelmente com alguns reprints que eles acharem interessantes e algumas coisas novas que saíram na Shiny Treasure X. E isso é o que deve fazer a nossa Paldean Fates, né? Então, assim, a gente não tem como cravar, é isso aqui, então vamos aguardar um instantinho. Mas de reprint, assim, importante, interessante mesmo, assim, eu não vi nenhum, assim, uma coisa que tá muito difícil de conseguir. Você já acabou percebendo algum, Wesley? Não, também não. Assim, pra além do que você falou, né? Tipo, do Japão fazer esse tipo de reprint pra aumentar mesmo a tiragem de cartas, né? Não vi nenhum reprint tão gritante, tão interessante assim. E pra gente mesmo, realmente deve ser algo mais capaz, assim, se a gente pegar a Hidden Fates, por exemplo, que foi algo nessa pegada. O set principal tinha 69 cartas e pouca coisa era tão relevante, era mais um apelo colecionável mesmo, tanto do set principal quanto das Shines que vieram, né? Isso aí. Aproveitando, né, que a gente falou, você até chegou a comentar, né, do 7 de março, né, a gente já pode confirmar que ele já tem nome, né? O 7 de março, no ocidente, vai chamar Escarlate e Violeta Temporal Forces, né? Aí tem que tocar a musiquinha dos Power Rangers, né? Porque a força do tempo aqui que rolou. Né? Ele está previsto para lançamento no ocidente, pelo menos no mercado norte-americano, em 22 de março. E aí a gente pode começar umas especulações, né, Wesley? Porque se a gente pensar que vai lançar Escarlate e Violeta 5 em 22 de março, ela fica legal para torneios dia 5 de abril. Será 5 de abril a nossa rotação? Cara, eu tô apostando nisso, porque 5 de abril é o EUIC. Sim. Então o set vai ficar válido pro torneio. E se tiver rotação mais set novo, vai ser uma selva maior do que a gente costuma ter no like, né? E seria um torneio muito interessante de se ver, de ver o que ia surgir, de ver o que ia continuar jogando. Eu acharia muito legal, muito interessante. Vai coincidir. E o EUIC é dia 5 de abril, né? Exatamente. Então, o set fica válido justamente na data. E se tiver junto com o set na rotação, pode ser um formato bem maluco, assim, à primeira vista. Mas é isso aí que fica legal. Eu quero mais que aconteça mesmo. Eu também, minha pasta de jogo já não aguenta mais entrar carta lá. Não, tá difícil. Tá difícil caber coisa ali, porque tá muito cheio. Eu tava olhando aqui, a gente tá com muita coisa no formato, a gente precisa desesperadoramente de uma rotação. Acho que vai fazer bem pra dar uma oxigenada, né, nesse formato. Mas falando aqui da coleção Temporal Forces, ela vai ser baseada em duas coleções japonesas, que a gente até falou aqui, a Wild Force e a Cyber Judge, que são aquelas coleções duplas que lançam lá no Japão juntinhas. Elas vão lançar lá no Japão dia 26 de janeiro. Então, essa duplinha lança no Japão junto com o lançamento de Paldean Fates aqui no Ocidente. Então, seguindo aquela coisa que a gente vem falando de que os lançamentos estão cada dia mais perto, né, um do outro. Então, baseado no nome, a especulação é de que essas coleções vão trazer o Walking Wake X ancestral, né? E o Iron Leaves X futurista. Além disso, vai ter também 2 starter decks, que vai ter o Coraidon X ancestral e o Miraidon X futurista. Mais ou menos, se você for parar para pensar, no que foi a nossa Paradox Rift, né? Porque a gente falou bastante tempo da Paradox Rift, que ela era a Raging Surf, e a outra duplinha de coleções do Japão, que lançou uma lançou, depois lançou as outras duas e juntou as 3 e formou o nosso set. Junto com o starter deck, que era quem? O do Mewtwo X Terastal Elétrico e o do Skeletor GX Terastal Metal. Então é mais ou menos, acredito eu, a mesma coisa que a gente está vendo aqui. A gente vai ter a dupla de coleções, Wild Force e Cyber Judge, e vai ter os 2 baralhos, com Coraidon e Miraidon, e o outro set que vai trazer, provavelmente, Pokémon conectado à DLC de Escarlate e Violeta, que é a Crimson Haze. Então, juntando Wild Force, Cyber Judge, Crimson Haze
E os Starter Decks, a gente provavelmente vai ter o que será a nossa Temporal Forces em março. Lembrando que essa Crimson Haze, ela vai estrear no Japão em 22 de março, no mesmo dia da Temporal Forces no Ocidente. Então, cada dia mais perto, então provavelmente a gente vai acabar aquela coisa de sincronizar Japão e Ocidente, tá? Próximo, né? Sim, eles estão... Esse padrão que eles fizeram agora, né, com a nossa Paradox Rift e com essa próxima coleção Temporal Force, né, se confirmar, tá bem interessante, né? Eles lançam alguns sets e aí o último dos sets que eles lançam no Japão já vem alguns dias antes, ou no caso desse, né, na mesma data do set ocidental. E a gente já vai ter agora, dia 14 de dezembro, o lançamento da segunda parte da DLC de Scarlet Violet. Então é de se esperar que nessa coleção já talvez venha todos os Pokémon que faltam, né? Não necessariamente para tudo X ou tudo Baby, né? Mas a gente provavelmente já vai ter, por exemplo, a Fluttermane, né? Que foi o carro-chefe ali do kit do Like, né? Então a gente espera que seja uma carta relevante, né? Eu tô... Se fosse pra fazer um chute, era esse aí, sabe? Eu acho que ela vem forte nessa coleção aí. Até com essa questão de lançamento das coisas japonesas, né? Até a Pokébit, ela traz uma parte aqui do artigo falando que óbvio que essa sincronia nunca vai ser perfeita, né? Eu acho que a gente não vai chegar ao ponto de ter os lançamentos iguais ao Japão, só que a cada 3 meses a gente tá encostando neles. Então, aparentemente, é esse o novo objetivo, né? Lança uma coleção, uma duplinha lá, no outro passa um pouquinho, lança mais uma, junta tudo, lança nossa. Entendeu? Então, a cada 3 meses, os formatos, eles não estão ficando muito, muito díspares, né? Como eles eram antes. Se você for parar pra pensar, lá atrás em Sol e Lua, por exemplo, a gente já tinha algumas coisas rotacionadas aqui e no Japão elas continuavam rodando. Aí depois tinha muita carta nova lá e quando lançava a coleção aqui a gente não empatava com eles, né? Agora não, parece que os dois formatos eles estão dando bem mais próximos, né? E eu acho que é esse jeito que vai ficar definido. Isso acontecia também com os jogos, né? Eles lançavam um tempo antes no Japão e só depois vinha pra cá. E aí, por mais assim, por questão de mercado, acho que é isso mesmo que você falou, né? Por mais que fique próximo, o jeito que o mercado funciona lá no Japão é diferente, né? Não tem como eles lançarem um set muito grande a cada certo tempo, né? Para eles lá, aparentemente é mais viável lançar esses sets menores com um espaço menor, né? Então, mas mesmo assim, a cada 3 sets a gente lançar um deles junto com eles, basicamente, eu acho que já é um avanço muito grande nessa questão de deixar mais igualizado, né? Eu gosto dessa ideia aí. Até porque por uma questão de justiça, né? Eu acho um pouco... Como é que eu posso colocar pra você, sabe? Eu acho um pouco injusto, vamos dizer assim, com, por exemplo, um jogador japonês no Mundial, dele ter que jogar em outro formato, sabe? Por exemplo, esse ano o Mundial foi no Japão e eles já tinham um 5-1 e já tinha sido lançada outra coleção, eles tiveram que voltar, 2 formatos para poder disputar o Mundial no país deles, entendeu? Tudo bem, quem organiza o Mundial é a Pokémon Ocidental, ela só realizou o Mundial no Japão, e ok, tudo isso. Só que tudo um jogo só, né? Então, quanto mais próximo ele tá, eu acho que é mais justo para os públicos, né, poderem competir, né? Assim, minha opinião, né? Eu acho que poderia... É algo a se levar em conta, sabe? Tem esse ponto também, né? Porque a gente sabe que o Japão é um mundo à parte, praticamente, né? Tanto culturalmente quanto no mundo do Pokémon TCG, do Pokémon VGC e tudo mais. É um mundo à parte, né? Então, eles jogam um formato diferenciado, eles têm algumas coisas que a gente não tem ainda, tem umas cartas promos que só saem lá, não vêm pra gente. Então, isso aí realmente é um pouco complicado para eles quando eles vão para um mundial, por exemplo, algum internacional, né? Porque um player de Gardevoir lá tem um deck basicamente diferente, né, do que um player de Gardevoir aqui, né?
Lá tem o estádio, tem algumas outras coisas que fazem o deck rodar de uma outra maneira, né? Se ele tem que se adaptar a outro meta, ele é um pouco mais complicado, né? E que nem você falou, chega a ser injusto em certos pontos, né? Então, isso de lançar a carta antes é meio que para balancear isso, né? A menos que eles resolvam modificar totalmente o meta japonês e mudem o formato deles, que eu acho que isso nunca vai acontecer, seria o que eles têm para fazer no momento, né? Pois é. E falando em torneio, aconteceram, né, do último programa pra cá, foram 2 regionais que aconteceram. O primeiro deles em 25 de novembro, em Brisbane, na Austrália. Foram 388 jogadores, então vamos lá pro top 8 que vocês tanto gostam aí, acertar o nome do pessoal. Em primeiro lugar, Harry Shawcross, de Gardevoir, ele da Nova Zelândia. Em segundo lugar, Aro Nishikawa, do Japão, com Charizard. Em terceiro lugar, Hayden Matthews, da Austrália, também com Charizard. Em quarto, Joshua Sparks, da Austrália, com Mew Fusion Strike. Em quinto, Calvin Connor, dos Estados Unidos, de Gardevoir. Em sexto, Samantha Turner, da Austrália, de Snorlax Steel. Em sétimo, James Williams, também da Austrália, de Snorlax Steel. E em oitavo, Gabriel Smart, dos Estados Unidos, de Gardevoir. Fora isso, a gente pode destacar também aqui em nono, o James Faulkner, de Miraidon Flef. Décimo, Kyle Kabab, de Enteiron Valiant. A gente teve Jack Underwood em 17º, de Clough Electrode. E quem mais? Acho que o primeiro Lugia que eu consegui encontrar aqui, ele ficou em 35º, Andy Cheung, de Lugia Archeops. E mais um, aqui no finalzinho a gente só tem os 43 primeiros, né? Desse regional. Em 42º, Edis Longhurst, de Clough Electrode. Em 43º, Thomas Slater, de Snorlax Chatu. Esse aqui o real não esperava. Vai Mewtwo V-Union nessa lista, tá? O campeão, né? Ele é famosinho nos torneios online, né? O Pack of Alpacas, né? Que está sempre jogando no Limitless. É o primeiro torneio físico que ele vai jogar. Exatamente. Aquele jogador que sempre que está jogando, assim, às vezes você enfrenta ele a Pack of Alpacas, né? Então, o primeiro torneio grande dele, até fez o reporte no Twitter, na época do torneio ali. E é bem interessante a gente ver, assim, que a gente já até comentou sobre isso no cast, né? De players que estão abrindo passagem mesmo no jogo, né? E conseguindo topar, conseguindo ganhar mesmo torneios. É muito legal a gente poder ver isso, né? Sim, com certeza. Não, e você vê que assim, ele conseguiu migrar bem do virtual pro físico, né? Poxa, e ainda pegou quantos jogadores vão poder falar que no primeiro torneio presencial foi lá e ganhou um regional, né? 388 jogadores, terminou em primeiro com um deck que não é fácil pilotar. Óbvio que não é um iniciante, afinal já estava jogando faz muito tempo no live, né? Provavelmente. Deve ter puxado um tempo de online também. E cara, meteu uma vitória de primeira assim, maneiro, curti. Nos reportes dele, ele falou, né, que treinou muito, até com o Jake Gerhardt, né, que é outro player famoso também na websfera aí. Ele treinou bastante com o deck, com a lista, e masterizou ela para além do online, né? Ele masterizou ela fisicamente e fez valer a pena, né? Levando o torneio. Deu certo. Cara, e olha, 2 Snorlax, já era um prenúncio, né? 2 Snorlax aqui no top 8. Tudo bem que ficaram em 6º e 7º, né? Mas, poxa, é top 8 de qualquer jeito, né? E era provavelmente um prenúncio do regional de Gdansk, na Polônia. Esse aqui, eu vi choro e ranger de dentes nos grupos de WhatsApp por aí, porque o pessoal estava incrédulo que a final era aquela e que aconteceu o que aconteceu. Então, esse regional já foi maior. O regional na Polônia teve 997 jogadores e foi vencido por Lukas Mazurkiewicz, da Polônia, de Snorlax Steel. Em segundo lugar, da Holanda, Erin Kingman, de Charizard. Em terceiro, da Grã-Bretanha, Luke Kirkham, de Palkia. Em quarto, Robin Schulz, da Alemanha, de Charizard. Fazia tempo que eu não vi o Robin Schulz.
Em quinto, Tord Reclave, da Noruega, de Lost Box. Em sexto, Thomas Jones, da Grã-Bretanha, de Charizard. Em sétimo, Jamie Hindley, da Grã-Bretanha, de Mew. E em oitavo, Evan West, da Grã-Bretanha, também de Mew. Fora isso, a gente pode colocar aqui em nono, Yuho Kalama, o vencedor do Like, em nono lugar, de Miraidon Flaf. Em décimo, a gente teve Maciej Mok, da Polônia, de Horimon. E o que mais que a gente tem de curioso? A gente teve um Urshifu Iron Valiant em 26º, com Alexandre Soli, da Bélgica. Um Lost Box Gudra em 32º. O que foi? Eu ia falar do Gudra mesmo. Outra coisa que é bem... E tem outro Top Electrode aqui, tá? Tá um deck popularzinho, mas muito popular mesmo foi Mew, né? Bastante Mew aqui pra... Bastante Mew, cara. No top 8 a gente já teve 2, aí pro restante aqui, até o que a gente tem, até o 106, né? Tem bastante Mew mesmo. É um deck que ele fica nesse ciclo, né? Ele some, aparece. Tem que respeitar o Mew, né, cara? Não tem jeito, né? Não tem como. Tem que respeitar o baralho. E agora a galera tá tendo que respeitar o Snorlax também, né? Com todo o choro e ranger de dentes que existe, a galera tá começando a TK, tá pensando em cartas aqui, cartas ali, e ao mesmo tempo o deck vai ter que ir se adaptando, né? É um deck que eu particularmente gosto muito de jogar, e assim, quem enfrenta realmente é bem chatinho. Sim. Agora, cara, o que me pegou de surpresa aqui, até meio desprevenido, é que a gente tem falado bastante do Mew VMAX recentemente, que o Mew não morre, que o Mew tá sempre aí, que não sei o quê e tal, mas o que a gente tava vendo, né, recentemente, era mais o Mew Fusion Strike, né, o Mew usando a energia golpe fusão, atacando de meloeta, focando, né, eventualmente no nocaute no T1, combando ali aquele brilho da Elesa e tudo mais. E assim, não é o caso. Os 2 Mew do top 8 é o que a gente costuma chamar de Turbo Mew, que só usam 4 Double Turbo Energy e vai bater de Mew VMAX, e é isso. Vai bater de Mew VMAX. Esse Mew Fusion, ele deu uma popularizada de novo quando saiu o Spirit Tomb, né? Que o Mew era muito forte, mas aí pra continuar jogando muito bem tiveram que readaptar pro Fusion, né? Pra dar a void no Spirit Tomb, mas agora sim, como a galera passa torneio, passa aqui, passa ali, eles param de respeitar Mew, ninguém tem Spirit Tomb na lista, o deck tem essa liberdade de jogar com a versão turbo, né? Sim. E aí, nessa ponta aí, provavelmente eles ficaram ali no final do top 8, né? 7º e 8º. Poxa, o Snorlax tem o Spirit Tomb. Então ele conseguia, eventualmente, dar uma contornada se pegasse qualquer um desses 2 Mew aqui. Eu não consegui ver o pareamento, né? Mas, eventualmente, se ele pegou, ele tinha essa saída para atrapalhar bastante esse Mew. E aí, fora isso, eu queria falar com você dessa lista do Tord aqui, que eu achei uma saladinha curiosa, né? Um Lost Box, que a gente tá acostumado a ver aquele Lost Box e amigos, a gente tinha, geralmente era Raikou para ser o batedor elétrico, o Drapion, o batedor noturno, e um Dragonite, que era o batedor porradeiro. E aí o Tord foi pro torneio com um Lost Box que levava Kyogre, aquele que tomba a carta do baralho para bater no banco, Horimon X, Iron Hands e um Palkia V-Star. Isso realmente me surpreendeu. Eu gostei bastante dessa lista, assim. Eu acho que é bem difícil, bem complicado de pilotar, porque é uma lista muito particular da cabeça, não sei o que passa na cabeça dele, na cabeça do Tord, né? E sem falar que foi uma lista pensada para aquele torneio, né? Foi um metacall para aquele torneio. Então não adianta você só copiar a lista e achar que ela vai passar o carro na liguinha, num challenge aí da sua local, porque dificilmente isso vai acontecer, né? Mas assim, eu acho que a pilotagem deve ser bem difícil, né? Bem difícil. Você tem muito one-off, e o one-off em lista de Lost é complicado, porque a tomada de decisão que nem tem, não lembro quem que comentou isso, né? Que você não escolhe a carta que você vai pegar ali, né? Você vai ver duas cartas. William Acevedo, quando veio aqui no podcast, falou isso. Exato. Ele não gosta de Lost Box por isso, né? Porque você vai olhar duas cartas ali, mas e aí? Se vem
Você precisa de 2. As 2 vieram no seu config, e aí? E aí, com muito one-off, você abre esse precedente de perder alguns recursos, né? E você tem que saber muito bem cada roteiro que você vai fazer, porque eu vou perder esse recurso agora, eu tenho que saber o que eu vou fazer para contornar isso, eu tenho que jogar de uma outra maneira, e você vai ter que estar aberto a isso, né? A mudar o roteiro, ramificar sua gameplay, seu sequenciamento de acordo com isso, né? E eu acho muito interessante o Pauker V-Star, né? Porque ele abre esse precedente aí para bater com o próprio Pauker, né? Que bate bem. Ou você fazer aí com o V-Star do nada, né? Um Greninja, o próprio Kyogre. Eu acho bastante interessante essa lista, sim, se ela for bem estudada e bem testada, eu acho que pode fazer um estrago, mas, como eu falei, eu acho que foi uma lista muito particular do Tord, que tava de ressaca aí do like, né, e principalmente pro torneio que ele foi, né. Essa lista eu acho que tem essa particularidade aí. Eu não testei não, e sendo bastante sincero pra você, eu tenho medo de sair na minha mão, porque vai ser brick atrás de brick. Impressionante. A gente tem até, ainda falando desse torneio, como o Pauker foi uma call interessante pro torneio, esse próprio outra lista de Pauker, né, que a gente tem no top, que é 3-3 Pauker, um Calyrex VMAX, um Chien-Pao, um Suicune. E é isso aí, vai fazendo a baguncinha ali conforme as matches que você enfrenta, né? Porque como no like o Entei Valiant deu uma popularizada, a galera viu que água pode ser uma saída interessante, né? E foi o que a galera aparentemente deu uma apostada, né? Sim. Esse baralho aqui, falar pra você, eu achei muito interessante. Eu gosto bastante de jogar com o Pauker, era um baralho que desde quando saiu eu gostei bastante de usar, né? E, cara, não esperava esse comeback, ainda mais com, tipo, Ice Rider, tá ligado? Parece assim, tá tão perto, a gente já imagina, né? A gente até falou mais cedo de votação e tudo mais. A gente imagina que tá chegando, e um baralho que lá atrás ele era, sabe, bastante presente, fez uma baguncinha maneira por aí. E ele aparecer de volta, sabe? Sim, mesmo que seja um, sabe? É muito maneiro. Ele tá pra algumas situações específicas no meta, né? Quando ele era mais popular, né? Ia mais de fato, mas ele conseguia dar nocaute em quase todo mundo que jogava, né? Agora ele já não tem tanto esse potencial, né? Por conta dos X, né? E o deck ele não tem nenhum modificador de dano, então vai bater o que tem ali e é isso. Ele fazia, na época da grande popularidade dele, ele fazia a boa contra os V-Star, né? Porque você descartando 2 energias com o segundo ataque, ou Max Lance, tendo uma faixa, era 280 que levava qualquer V-Star. Exato. Né? E hoje em dia, apesar de ainda ser um dano muito forte e poder resolver muita partida, esses 280 já não resolvem algumas, né? Mas ainda é um valor considerável, um valor maneiro, sem contar uma coisa que eu acho interessante, que são esses 40 de dano que o Calyrex V dá por uma energia, né? Então, em algum momento da partida, você precisa só fechar um daninho, porque afinal, como você bem falou, não tem modificador de dano, o Calyrex V também pode ajudar. Sim, o Calyrex, o próprio Greninja, né, que é um dos radiantes mais populares que a gente tem e encaixa como uma luva nesse deck, né? Você pode bater esses 250 aí do Calyrex, depois fechar com o Greninja, pegar um nocaute triplo ali e dar uma sobrevida numa mão sua que você poderia tomar uma Iono, uma Roxanne, assim você consegue cadenciar melhor também essa troca de prêmios, né? Gosto bastante. Acho que era isso, né? Na lista de Snorlax ali, como eu disse, eu jogo bastante com o deck. O mais curioso mesmo é o uso do Spiritomb, né? Porque se você for parar pra pensar, o Spiritomb atrapalha seu Pidgeot e o Rotom, né? Então você tem que usar ele com muita sabedoria para realmente parar o seu oponente na hora certa e não se bricar, né? Porque você vê o Spiritomb
em outros decks já é uma call ruim pro Snorlax, o próprio Path to the Peak, né? Então, assim, tem que saber usar muito bem, né? Não, apesar de ser um deck que não faz muita coisa, essa lista em específico, né? Você tem que ter um jogo de cintura ali pra saber quando descer certas coisas, né? E os Pokémon, tirando o Snorlax, é tudo uma cópia só, né? Então, tem que saber administrar bem seus recursos. Esse Spiritomb aí não é muito comum na lista, é? Não é usual. Foi pra dizer a verdade, acho que foi a primeira vez que eu vi, pelo menos, alguém usando, ou pelo menos indo tão bem assim, né? Porque usualmente são 2 Rotom e nenhum Spiritomb, né? Esse aí foi pra um Rotom e o Spiritomb pra poder, provavelmente, preditando que teriam muito mil ou alguns outros baralhos que ele possa ter feito um metacall assim para próprio Lumineon, né, que é um V básico bastante popular. Então foi uma call bem inteligente, né, do Lucas. Então vamos lá pro Running da semana, nessa versão um pouquinho mais curta do nosso Dragon News. O Running que eu deixei na semana passada tinha a ver com o Bascalibur, que tem a habilidade Super Frio. E como que funciona, né, o passo a passo para você usar essa habilidade. A pergunta não era muito clara porque na verdade não era bem uma pergunta, eu queria explicar um pouco algumas coisas que podem acontecer, situações que podem aparecer em determinado torneio com você. Antes de Paradox Rift, nas listas de Chien-Pao Bascalibur, a gente tinha basicamente só energias de água, porque você ligava as energias de água, formava os seus batedores e pronto. Então não tinha muito problema você simplesmente sair ligando energia e tudo mais. Agora que as listas estão, quase todas as listas de Chien-Pao e com Bascalibur estão usando, por exemplo, o Iron Hands X com energia elétrica, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não enfrentar alguns tipos de problema. Então, quando você for ligar nessas seguidas energias de água, você precisa anunciar a habilidade Super Frio do Bascalibur. Caso contrário, o que pode acontecer é o seu adversário falar, mas você já ligou a energia do turno. E aí, como é que você faz? Ah, mas é óbvio que eu faria outra coisa. Sim, mas também é óbvio que você precisa anunciar a habilidade. Lembra? A gente até falava na época do online, que online não era parâmetro, o live também não é. Mas uma coisa que você pode tomar como parâmetro no live é a questão da habilidade. Quando você vai usar a habilidade do Bascalibur, ele fica em destaque e te permite ligar as energias. Então, fez o Bascalibur, vai ligar a energia, anuncia a habilidade e isso vai te poupar de muito problema. Para a semana que vem, a pergunta que eu deixo tem a ver com o Absol, que foi lançado agora na coleção Paradox Rift. Ele tem um ataque lá que faz você descartar cartas da mão e comprar até T5. E aí eu quero saber, poxa, eu posso simplesmente só descartar até T5 e não comprar nenhuma? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Uma versão um pouco mais curta, com uma bancada reduzida, com um pouco menos de notícias, né? Mas ainda assim, muitíssimo obrigado por terem acompanhado a gente. Vocês podem me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, @MrWesley. Deixem seus feedbacks, comentários e até a próxima. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br e faça suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios. E usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Lembrando que você ainda vai ter a opção na hora do pagamento de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix, hipótese na qual você ganha mais 5%. E você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Se você quiser mandar um e-mail com alguma crítica, alguma sugestão, algum auxílio, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.